Crianças podem sair. Ó, acompanha a tia ali, ó. É pra acompanhar. Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 16. E diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Amém, queridos? Muito bem, esse capítulo 11 do Evangelho de João, ele relata ali a ressurreição de Lázaro, toda a história, desde o começo, do anúncio da sua doença, até a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, dentro da estrutura do Evangelho de João, ele é um milagre, ele é o 7º milagre que é relatado dentro do Evangelho por João, né? Nessa estrutura que ele escreveu. Ele montou uma estrutura onde em cada momento ali ele relatava o milagre de Jesus. E nesse milagre aconteceu que Jesus tinha saído da Judeia, estava indo porque correu o risco de ser morto, apedrejado, no capítulo número 10, final do capítulo número 10, vocês vão ver isso. E ele então se afasta ali de Jerusalém, da Judeia, e quando ele está com seus discípulos, ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. As irmãs de Lázaro haviam mandado avisar que ele estava doente. Só que quando ele recebe essa notícia, Lázaro já estava morto. Alguns teólogos dizem o seguinte: quando ele chegou lá em Betânia, havia 4 dias que Lázaro estava morto. Então, como é que a contagem deles?
Um dia para as pessoas que foram avisar, saindo de Betânia até onde Jesus estava, era um dia de caminhada. 2 dias Jesus ficou esperando, diz o texto aqui no relato, que Jesus esperou mais 2 dias. E um dia de onde ele estava até Betânia retornar, e ali fariam 4 dias. Então, quando ele recebeu a notícia, Lázaro já estava morto. Nos versículos de 11 a 14, a gente vai ver exatamente isso. Quando ele disse, o nosso amigo Lázaro adormeceu, ele falando ali com os seus discípulos, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, ele estará salvo. Ou seja, eles pensavam que Jesus estava falando do sono mesmo. E Jesus então falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Ora, é claro que o propósito daquela doença, o propósito da doença de Lázaro, era um propósito para que o nome de Jesus fosse glorificado. Ou seja, que Deus fosse glorificado e que Jesus fosse glorificado através da ressurreição de Lázaro. Então, ele expressa, quando ele recebe a notícia, depois ele fala que Lázaro estava morto, ele expressa a alegria de não estar lá. Por que ele expressa isso? Porque onde Jesus estava, a morte, a vida. Se ele estivesse lá, Lázaro não havia morrido. Então, como aquela doença foi para a glória de Deus e para a glorificação da pessoa de Jesus Cristo, ele se alegra. Então vejam aí, versículo número 14 e número 15. Quando ele diz, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por causa de vocês, então ele está falando para os discípulos, por causa dos discípulos, eu me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, ou seja, consolidar a fé dos discípulos com a ressurreição de Lázaro. Então vamos até ele, e assim, mesmo ali quando Lázaro estava morto, Jesus resolve ir, e essa ida tinha exatamente um objetivo específico, que era despertar Lázaro do seu sono, ou seja, ressuscitar Lázaro que havia morrido. Essa história, irmãos, pelo menos desses primeiros versículos, porque a história vai até praticamente o final do capítulo número 11, até o versículo número 44, nós queremos tirar algumas lições até esse versículo de número 16, algumas lições para nós, nesta noite. E o primeiro é que, interessante a gente observar a intercessão de Marta e Maria. É uma intercessão, irmãos, apelativa. É uma intercessão que tem uma intenção. É uma intercessão inusitada. Por que é inusitada? Porque ela apela para o amor de Cristo. Eu costumo ouvir orações de intercessão. E, por exemplo, nós oramos agora, intercessão, e pedindo a cura, pedindo a restauração de pessoas. Normalmente quando a gente ora, a gente pede aquilo que realmente a pessoa está precisando e necessitando. Mas aqui nesse texto, quando Marta e Maria mandam avisar Jesus, elas não dizem assim, olha, vem aqui vem curar o meu irmão, meu irmão está morrendo, tem uma doença que vai morrer, você precisa estar aqui. A intercessão delas não é dessa forma. A intercessão de Marta e Maria, porque o texto diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Então, o apelo delas é exatamente por esse amor que Jesus tinha por aquela família. Vejam aí, no versículo número 3, quando diz assim, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, qual foi a intercessão, qual foi o apelo? Aquele que o Senhor ama está doente. Por isso eu achei interessante, eu achei diferente, porque nesse momento, irmãos, que a gente está, às vezes, preocupado, abalado, aflito,
com determinadas situações da nossa vida, o nosso coração está em colocar exatamente a nossa aflição. Mas nós esquecemos de algo muito maior, que é exatamente o amor que Cristo tem por nós. E é exatamente nesse apelo que elas vão falar. Em Ezequiel nós falamos no domingo passado sobre a questão de que Deus procurava intercessores. E Deus procurava pessoas para se colocar na brecha para interceder pelo povo de Israel. Ali em Ezequiel está escrito isso. E quando nós pensamos em intercessores, nós pensamos em pessoas que normalmente estão próximas da gente, que nós amamos, que nós estamos preocupados, que nós muitas vezes esquecemos de pessoas que estão mais afastadas de nós. Claro que esse não é o caso, porque aqui é o irmão de Marta e Maria, né? E eles vão usar não apenas essa questão da proximidade, do amor que sentiam pelo irmão, mas eles apelam, ou elas apelam também para o amor de Jesus Cristo por aquela família. E aqui, né, no versículo 3, ela diz exatamente: aquele que o Senhor ama o doente. Eu estava pensando, irmão, sobre essa questão do amor de Deus por nós. E nós muitas vezes esquecemos de colocar nas nossas orações de intercessão. Vocês vejam, por exemplo, em 1 João 4,8, a gente vai ver que Deus é amor. É a essência de Deus. Se nós não entendermos a grandiosidade do amor de Deus por nós, jamais nós poderemos entender a crucificação de Cristo, o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário por nós. Nós precisamos entender que quando nós apelamos por amor, pelo amor de Deus por nós estamos apelando por um amor imensurável, por um amor que foi capaz de dar o seu Filho, e o único Filho unigênito por nós, para que morresse no nosso lugar e pelos nossos pecados. Nós não estamos falando por um amor qualquer que nós podemos estar sentindo por alguém. Nós estamos falando por um amor sacrificial. Vejam que o amor de Deus pelo mundo, ele é imensurável. Em João 3,16 diz exatamente isso. O que é que diz João 3,16? Quem não souber desse versículo não é crente, né, gente? Acho que é o versículo mais recitado da Bíblia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E veja, aqui diz assim: porque Deus amou o quê? O mundo, as pessoas. Portanto, o universo que ele está falando aqui é do mundo. Existem muitas teologias reformadas que usam esse texto para dizer que esse todo aqui é apenas o todo dos salmos. Mas o universo que está sendo tratado aqui, quando a gente estuda aqui hermenêutica, exegese do texto, é o mundo. Então todo aquele que está no mundo, que crê em Jesus Cristo, será salvo, não é? E esse amor de Deus, que é um amor que ele ama todas as pessoas, que ele ama o mundo todo, também é um amor incondicional. Veja em Romanos 5,8. Em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Portanto, o amor de Jesus por nós, ele não impôs condição ao ir para a cruz. Ele não disse: eu vou para a cruz, mas primeiro vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender do pecado. Ele disse: não, eu vou para a cruz, e quem crer nesse sacrifício vicário, esse será salvo. Então o amor de Deus é a sua essência. Ele ama todas as pessoas, ele ama de forma incondicional todos nós, ele ama de forma incondicional. Por isso é que nós não podemos deixar, como fez Marta e Maria aqui, interceder pelo seu irmão
apelando para uma das coisas mais importantes dentro do contexto do Evangelho, que é o amor de Deus por nós. Por isso, é que nós devemos, ao orar e interceder, estar pensando na grandiosidade desse amor. Mas eu queria pensar numa coisa diferente. O que será que, mesmo a gente sabendo que Deus nos ama, por que as irmãs ali apelaram por esse amor? Eu vejo, irmãos, na Bíblia, que existem pessoas que o Senhor ama de uma forma diferente. Existem pessoas que o amor de Deus é um amor diferenciado. A gente encontra poucas vezes na Bíblia, né, que Deus ama determinada pessoa. Neste caso especial, está dito que Jesus amava aquela família. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. E isso faz uma diferença no contexto de todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas, mas existem pessoas que Deus demonstra de uma forma diferente ou de uma forma diferenciada o seu amor. E eu pensei, quem poderia ser um grande exemplo disso? E eu encontro em Davi. O rei Davi, para mim, foi aquela pessoa que o olhar de Deus foi um olhar diferenciado e que nós percebemos o cuidado de Deus especial com a pessoa de Davi, o amor especial que ele tinha com a pessoa de Davi. Se não, vejamos alguns textos aqui que nos mostram isso. Salmo de número 132, versículos de 10 a 12. Olha a declaração: por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Ou seja, ele apelou para o amor de Deus por Davi, não é? O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho, aqui está sendo falando com Salomão, tá? Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Ou seja, o filho de Davi estava garantido, mas os filhos de Salomão, somente se eles persistissem na obediência, né, ali ao Senhor, né, na fidelidade da fé ao Senhor. Mas o princípio é, por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Veja esse texto, Salmo de número 89, versículos 3 e 4. Tu disseste: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Isaías 37, 35 diz o seguinte: porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, irmãos, quando nós olhamos esses textos, a gente percebe esse olhar diferenciado de Deus pela pessoa de Davi. E aí a gente pensa o seguinte: o que é que tinha Davi de especial? Porque Davi era um homem como todos nós. Não era um ser perfeito, tinha seus erros, tinha suas dificuldades, tinha suas lutas, teve seus momentos de depressão, teve seus momentos difíceis na vida. Um homem como qualquer um de nós, se nós formos olhar a vida de Davi. No entanto, Davi, ele sempre agiu de uma forma submissa à vontade de Deus. O coração de Davi era um coração plenamente do Senhor. Ele não fazia nada, não tomava nenhuma atitude, a não ser na hora dos pecados dele, né? Mas todas as atitudes que ele tomava, as decisões que ele tomava, todas elas
ele consultava a pessoa de Davi. E eu entendo, irmãos, que quando nós apelamos a Deus pelo amor de Deus por nós, claro que nós estamos falando de uma forma generalizada. Mas se você é uma pessoa submissa ao Senhor, se o seu coração é um coração plenamente em Deus, se a sua fidelidade ao Senhor é 100%, o seu coração é 100% do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor tem um olhar especial para com você. E quando nós apelamos para o amor de Deus, para pessoas especiais, nós podemos ter a certeza de que o Senhor vai ter um cuidado especial com aquela pessoa. Então nós aprendemos aqui muitas vezes, quando nós estamos intercedendo, nós pedimos sim por aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos nos lembrar desse amor imensurável, pela misericórdia de Jesus e pela compaixão do Senhor por cada um de nós. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, que a gente tira aqui como lição nesse texto, é que mesmo Jesus amando Lázaro, Deus permitiu que ele adoecesse. Mesmo sendo declarado que Jesus amava Lázaro, mas Jesus permitiu que ele adoecesse. E não foi uma doença qualquer, porque ele chegou a morrer. Não foi uma doençazinha qualquer, não foi a febre da sogra de Pedro, né? Jesus foi lá e curou. Foi uma doença que o levou a óbito. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós somos atingidos, muitas vezes de forma inesperada, por alguma coisa, ou por uma doença, às vezes até uma doença terminal, nós nos abalamos de tal forma que começamos a questionar a pessoa de Deus, o amor de Deus por nós. Uma doença terminal, muitas vezes, irmãos, não é uma demonstração de insatisfação de Deus por nós. Qualquer problema, dificuldade que nós passamos, às vezes dificuldades que nós não vemos como resolver, ou são coisas insolúveis da nossa vida, não é porque o Senhor está insatisfeito por nós. O que a gente enxerga nesse texto aqui é que mesmo esse amor especial que o Senhor tinha por Lázaro, por isso é que elas apelaram para o amor dele, mesmo assim ele permitiu que Lázaro adoecesse. E aí a gente precisa entender qual é o propósito, por que Deus permite nesses momentos acontecerem essas coisas com a gente. E nós não entendemos o propósito do Senhor. Não entendemos. A primeira reação é o abalo. Nós ficamos abalados. Às vezes até a negação daquilo que está acontecendo com a gente. Até a gente chegar no momento da aceitação, irmãos, é difícil. Percebam que as irmãs apelaram para o amor de Jesus, mas elas estavam abaladas. Abaladas com a doença e a morte de Lázaro. Quando Jesus chega lá em Betânia, Marta e Maria estavam sendo consoladas. Vejam aí no versículo número 19. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Então elas estavam abaladas por tudo aquilo que aconteceu, chorosas com a morte do irmão. E aí a gente percebe, irmãos,
que é uma tendência nossa, porque nós não entendemos qual é o propósito de Deus, com a doença às vezes, com o desemprego às vezes, com o relacionamento que se findou, com alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Se Deus permitiu, com certeza, irmãos, Ele tem um propósito para aquela situação. E o propósito de Deus nesse caso especial, no caso de Lázaro, era para que Ele fosse glorificado. A doença de Lázaro e a morte de Lázaro foi para a glorificação da pessoa de Jesus. Muitas vezes nós passamos por situações como essas e nós não entendemos que muitas vezes nós somos instrumentos de Deus para a glorificação do Senhor Jesus através da nossa vida. Quantas e quantas vezes nós fomos curados de doenças que nós não esperávamos ter. Quantas e quantas vezes nós estávamos em situações difíceis, financeiras, os relacionamentos foram resolvidos. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós esperamos o cuidado de Deus, a mão de Deus sobre aquilo que nós estamos passando e o Senhor resolve aquela situação. Muitas vezes o Senhor permite situações como essa. Até a morte, ela é considerada dentro do propósito de Deus, ela pode ser do entendimento nosso para a glorificação do Senhor. Até a morte é para a glorificação do Senhor. Então, o fato de nós não compreendermos o propósito de Deus leva muitas vezes as pessoas ao desespero diante desses acontecimentos inesperados. Revolta, injustiça que acham, isso é injustiça, é que Deus permite isso comigo. Se deprimem, muitos abandonam a fé e assim se revoltam contra Deus porque não entendem o propósito do Senhor com aquela situação. Marta e Maria estavam sendo consoladas e o Senhor chega ali e o Senhor consola. E Jesus disse duas coisas para elas, para que elas se consolassem. A primeira está no versículo número 23. O que Jesus está querendo dizer com o versículo 23? Ele está dizendo: a morte não é o fim da vida. Quando ele diz assim, o seu irmão há de ressurgir, ele está dizendo: a morte não é o fim da vida. A morte é o começo da eternidade. A morte é o começo da nossa glorificação. É o momento que nós estamos com o Senhor para a eternidade. Essa foi a primeira palavra que o Senhor Jesus disse para consolar as irmãs que estavam chorosas. E na segunda, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. Logo no versículo número 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? O que nós precisamos são duas coisas. Primeiro é entender que a vida não tem fim. A vida não se acaba com a morte. Mesmo que nós tenhamos algo que seja o propósito de Deus, um fim da vida terrena, precisamos entender que é o começo da nossa eternidade com Deus. E a segunda é que nós precisamos crer. Os milagres, irmãos, só podem acontecer se tivermos fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acreditar que o Senhor que nos ama de uma forma imensurável, o amor de Deus é tão grande, a
sua misericórdia é tão infinita que Ele pode, segundo a sua vontade, fazer a restauração e não permitir que aquele seja o momento do nosso fim, e restaurar todas as coisas para a nossa vida. Assim Ele fez com Lázaro, não é? Porque quando Jesus perguntou, você crê nisso? O que Marta disse? Sim, Senhor, eu creio. E a fé das irmãs, permitiram a ação do milagre e da glorificação de Jesus. Outra lição que eu tiro, eu estou aqui já praticamente terminando, é que a demora, irmãos, não é uma negação de Deus. Às vezes a coisa está demorando demais, né, irmãos? Por que Deus não age logo? Por que Deus não resolve logo? Por que Deus deixa eu sofrer tanto? Por que Deus está me deixando essa dor, ficar penalizado tanto tempo? Né? E nós muitas vezes raciocinamos, irmãos, no nosso tempo, que é diferente do tempo de Deus. Vejam que a situação aqui era uma situação emergente. A situação aqui, aliás, é uma situação urgente. Porque a doença poderia levar à morte, como levou à morte a pessoa de Lázaro. Portanto, as irmãs tinham urgência no atendimento de Jesus. Mas Jesus não atendeu na urgência que elas tinham. Eu fiquei imaginando na pessoa de Jairo. Vocês lembram da história de Jairo? Jairo tinha uma filhinha de 12 anos. E a filhinha adoeceu. E ela estava morrendo. E ele correu para Jesus e disse: minha filha está morrendo, vamos lá em casa para curar minha filha. Só que no meio do caminho, o que acontece? Ele para curar aquela mulher que estava com fluxo hemorrágico, fluxo de sangue. E quando ele termina aquele milagre da cura daquela mulher, chega a notícia da casa de Jairo dizendo assim: a tua filha morreu. O tempo de Jairo era urgente, mas o tempo de Deus não é urgente. Quando ele recebeu a notícia da morte da filha, Jesus olhou para ele, e o que ele disse? Simplesmente creia. Simplesmente creia. E eles foram à casa dela e ele ressuscitou a filha de Jairo. O que eu quero dizer, irmãos, é que independente da nossa urgência, independente se demorar muito tempo, pode acontecer aquilo que nós não queremos que aconteça, Deus, Ele é capaz de, mesmo que aconteça aquilo que nós não queremos que aconteça, Ele é capaz de reverter o processo. Para Deus, até a morte tem solução. Porque Deus é vida. Jesus Cristo é vida. Então, para que essa urgência, esse desespero? Nós temos que esperar, irmãos, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus sempre será o tempo perfeito. O tempo de Deus será sempre o tempo em que a sua vontade vai ser exposta para que as pessoas possam ver e glorificar o seu nome. O tempo de Deus não é o hoje, pode até ser. O tempo de Deus é quando Ele quer. E isso pode ser antes ou depois da morte. Porque Ele é capaz de restaurar a vida até aqueles que já estavam há 4 dias mortos. Ele é capaz de restaurar. Portanto, a demora não é uma negação de Deus. Nós é que somos impacientes. Nós é que somos agoniados, angustiados, aflitos. Tem até uma músicazinha, né? Aflito, porque aflito, né?
Nós é que somos assim. Mas Deus não. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter paciência. E esperar a mão de Deus. Porque se cremos, vai acontecer aquilo que nós estamos esperando. Pela fé. Porque sem fé, irmãos, pode ter certeza de que nada do que se espera vai acontecer. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que nesse texto aqui, a gente encontra uma fala de Jesus, porque os discípulos chegam para ele e dizem assim, quando ele decide ir para Betânia, os discípulos chegam para ele e dizem assim, mas você acabou de escapar de ser apedrejado, você agora já vai voltar para Betânia, assim, nós vamos morrer lá. Tomé diz isso aqui, no versículo número 16, ele diz assim, vamos também nós para morrer com o mestre. Ou seja, se voltar nós vamos morrer, o que você vai fazer lá? E ele diz aqui, na verdade, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que ele está querendo dizer com isso aqui, irmãos? Jesus está dizendo o seguinte, quem tem Deus, não precisa temer a sua estrada. Quem tem Deus na sua vida, anda debaixo da luz de Deus. Durante o dia, a luz do Mestre. E anda com Deus, anda de dia, porque nós estamos sendo conduzidos pela luz do Senhor. Nós não precisamos ter medo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o Senhor nos protegerá e nada vai acontecer a nós. Agora, aquele que não tem Deus, vai acontecer. Porque não está debaixo dos cuidados do Senhor. E ele diz assim, aquele que anda nas trevas se perde. Aquele que anda nas trevas tropeça. Porque não está seguindo ali a luz do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que nós precisamos ter confiança em Deus. Talvez o que nos falta na nossa caminhada cristã ainda é uma entrega total e restrita da pessoa de Deus. Davi é o nosso grande exemplo. É um homem perfeito? Não. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus tinha um amor especial por ele. Um cuidado especial com a vida dele. Por quê? Porque o seu coração era do Senhor. E o que Jesus nos ensina, irmãos, é que esta segurança, ela não vem da nossa capacidade. Essa segurança não vem da nossa inteligência. Essa segurança não vem do nosso dinheiro. Não vem daquilo que nós podemos fazer. A segurança do cristão está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança. Quem está em Cristo está debaixo da luz do Senhor. Está cuidando de cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar?